Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho com o nosso psicólogo, o Bruno Macedo. Temas dentro da nossa área que é a saúde mental. É muito importante quando você traz essa questão do paciente, ele ter a dificuldade de buscar o profissional, ele ter a dificuldade de entender o que ele está vivendo dentro do processo na vida dele, dentro dessa dinâmica, seja profissional, seja familiar. É muito importante que o profissional tenha sensibilidade Justamente. para identificar junto a esse paciente, a esse indivíduo, o que ele está sentindo de fato. De que maneira ele vai olhar para essa pessoa, de que maneira ele vai olhar para aquele comportamento apresentado por essa pessoa. Então isso também a gente precisa entender como é. Eu aprendi dessa forma e eu procuro levar isso para a nossa vida. Eu acho que, independente se eu sou médico, se eu sou psicólogo, se eu sou nutricionista, a gente é da área de saúde. A área de saúde ela é diferente. A gente se forma, a gente busca aquilo para ajudar as pessoas. E hoje tem faltado muito essa questão. Respeito, amor, um olhar diferenciado. A gente pensa sempre assim, o psiquiatra, a gente trabalha com medicação e é um medo dos pacientes. Mas assim, por que eu não vou escutar o paciente? Porque eu tenho medo, porque eu não quero ele ali muito tempo comigo. As pessoas pensam e visualizam o psiquiatra assim, ele vai me passar remédio, eu vou ficar dopado e pronto. Não, isso tem que ser mudado. Isso está mudando, a nova geração já tem um olhar um pouco diferenciado, mas tem muita coisa enraizada ainda que persiste e que atrapalha todo o tratamento, o diagnóstico das doenças e dos transtornos mentais. Porque assim, é muito fácil chegar, atender o paciente em 3 minutos, olhar, ele pode estar triste, chorando e deprimido, passar um remédio. Ser bem sincero, se eu não escuto ele, é impossível acertar. Por melhor que seja a minha formação, eu posso ser um especialista, eu só trato de depressão, eu só trato de ansiedade, eu vou errar. Porque cada indivíduo é único, cada um tem uma história de vida, cada um chega com uma queixa completamente diferente. Então é necessário esse olhar, essa crítica. Será que eu não estou deixando passar algumas coisas? Será que eu estou sendo muito frio? Essa é uma coisa que alguns profissionais têm. O médico, a gente acaba sendo às vezes muito frio em algumas situações, porque necessita que a gente seja em muitas situações. Em outras não. Existe a cultura que o médico não pode se envolver com a doença, com o paciente, com a história. Mas é impossível você escutar uma história tão triste e você simplesmente desligar. Não funciona assim. Então esse olhar eu acho que está faltando um pouco. Esse olhar tem sido um diferencial para tirar esse preconceito. Estão muito atrasados nisso, concordo. Eu acho que a psicologia, ela, nesse aspecto, ela consegue englobar, dar todo aquele aconchego, aquela visão diferente para a pessoa. Fala assim, eu estou aqui. Às vezes o médico ele tem medo de dar um abraço no paciente, que já acompanha 2 anos. São coisas assim que vai fazer a diferença. Então isso tem que ser mudado. E para mudar, a gente tem que falar. Se a gente não fala sobre isso, eu não entendo a sua visão. É muito mais fácil para mim ficar ali dentro do consultório, passo remédio, trabalho, atendo mais e mais e mais, e o paciente? É uma vida necessitando de você. E cabe ressaltar que esse paciente, às vezes, com o diagnóstico de depressão, ele tem a ideação suicida muito presente. Então, de que maneira você afeta esse paciente quando ele vem até o seu consultório? De que maneira você consegue, de fato, ter capricho, ter atenção e ter um olhar, uma escuta muito de amor mesmo, né? De como se fosse o seu amor ali, porque é o amor de alguém que está ali na sua frente. Então, de que maneira a gente consegue trazer para esse paciente a segurança, a ideia de que ele tem valor, de que ele está sendo ouvido, de que ele existe dentro dessa sociedade, que ele existe dentro da própria vida. Porque muitas vezes ele vem para cá, ele vem para o consultório sem esperança, sem vontade de viver, sem vontade de prosseguir com a vida. E se ele recebe alguém que tem uma certa frieza no tratamento, como que esse paciente ele é afetado? Como que esse paciente ele sai depois do atendimento, da consulta? De que maneira a gente está ajudando esse paciente? Com medicamento? Somente com isso? Então a gente precisa realmente ter mais carinho nesse olhar, ter mais capricho nesse olhar, para que a gente possa também desenvolver a esse paciente o melhor dele. Que existe o melhor ali, o valor dele está ali, aquela chama não pode apagar. Então de que maneira a gente faz esse fogo aumentar dentro desse paciente para que ele possa ser livre, para que ele possa voltar a voar como ele voava antes. Entende? Então eu penso muito nesse amor, nesse carinho que a gente precisa ter enquanto profissional da psicologia, mas principalmente como profissional de todas as áreas da saúde. Sim. E quando você fala que a psicologia é importante, para mim é muito gratificante ouvir isso. Porque a gente ainda tem uma certa dificuldade do acesso com o psicólogo ao psiquiatra e do psiquiatra com o psicólogo.
seja por diversos preconceitos, seja por diversos pensamentos, seja por diversas culturas e até mesmo crenças limitantes. Então, Sim. de que maneira a gente consegue desconstruir tudo isso e possibilitar a gente de uma boa relação com os profissionais de outras áreas, né? É impressionante que você falou justamente um ponto muito chave. O médico ele precisa ter esse olhar diferenciado e eu acho que isso é uma grande diferença. O falar com eles acalma, deixa a pessoa mais tranquila. Então eu sempre falo para eles, por mais que eu esteja ali escutando, trabalhando, entendendo o caso dele, eu não sou psicólogo, eu não tenho a formação dentro da área. Então eu não vou conseguir conduzir da forma correta aquele paciente, aquela vida, eu pegar aquele estalo que você consegue assim, opa, teve um momento aqui que eu posso trabalhar em cima disso, eu não tenho esse artifício que vocês têm e que muitas das pessoas não valorizam. Você estudou para isso, você sabe aonde que você pode tocar, até onde você quer chegar. Eu não vou saber, eu sou médico, eu tive uma formação diferente, eu posso me informar sobre isso? Ótimo, eu acho que é maravilhoso. Quanto mais a gente aprende, mais a gente pode proporcionar melhorias para o indivíduo. Agora, isso é a busca de cada um. Só que se eu não tenho essa formação, eu preciso de alguém para trabalhar junto. Exato. Eu preciso de você me auxiliando naquela hora necessária. Ó, Bruno, faz isso para mim. Bruno, foca nisso aqui. Eu estou vendo que se a gente for por esse caminho, o paciente vai sair mais rápido daquele quadro. Então, falta um pouco disso, infelizmente, né? Até porque a gente não pode só se prender uma hipótese, né? São várias hipóteses para cada paciente. São vários segmentos que a gente possa vir a ter dentro de um processo terapêutico, um processo psiquiátrico. Porque, na verdade, o paciente ele chega com muitas questões. Sim. E a nossa escuta ela precisa ser trabalhada também. Até a nossa própria fala, ela precisa ser, de fato, muito mais sensível para aquele paciente que vai ouvir. E quando você fala sobre essa dinâmica entre os profissionais e quando você fala essa dinâmica entre medicar esse paciente, é importante que muitas hipóteses sejam colocadas na mesa e que a gente perceba ou possa escolher a melhor delas, para que esse paciente tenha de fato a possibilidade de ter um melhor tratamento, de ter mais conforto durante o tratamento. Então, assim, existem alguns pacientes que vão ao consultório e estão em situações muito complexas. Então, esse medicamento que é passado pelo psiquiatra, ele vai atingir de uma maneira muito mais eficaz do que simplesmente ele ir toda semana no consultório. Não adianta, vai precisar de alguma química ali que possa substituir aquela que está em falta no corpo daquele paciente. Então, de que maneira ele, de fato, vai precisar dos medicamentos para que ele possa ter uma boa resposta ao tratamento, tanto psicoterápico quanto psiquiátrico. Então, a gente precisa, de fato, ter generosidade entre nós, né? Ter de fato essa união, essa boa relação, essa boa dinâmica, para que a gente ajude esse indivíduo de uma maneira muito mais rápida e mais eficaz e mais assertiva, vamos dizer assim. E a possibilidade de você entender que você também tem limites é muito interessante. Tanto limite eu como profissional de psicologia, você limites como psiquiatra. Então a gente reconhecer também essas possibilidades de ter alguém para ajudar a gente, de ter alguém para discutir alguns casos, discutir possibilidades de melhorar esse paciente, possibilidade de trazer para esse paciente um certo conforto, uma vida bem melhor do que ele está vivendo agora, é também a partir do momento que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa reconhecer nossos limites como profissional. Sim. E aí a ajuda do outro pedir, solicitar o psiquiatra, trocar essas informações, trocar essas ideias dentro desse paciente ou dos demais pacientes que você venha a trabalhar, mas principalmente ter essa consciência que a gente precisa dar as mãos e fazer é algumas... engraçado que você tocou num ponto, porque eu tenho percebido muito isso. Paciente que já esteve em 5, 6, 8 psiquiatras diferentes, vários colegas de idades diferentes, de formações diferentes, e ele não se adaptou, entre aspas, a nenhum deles. Por que será que essa pessoa não se sente? É ela que não está bem apenas e não se adapta? Os profissionais são ruins? Porque assim, se todo mundo estiver falando a mesma coisa, todo mundo bate numa tecla, será que se eu for pelo mesmo caminho, ela está depressiva, vou dar um antidepressivo, será que é bem por aí? A única coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, antes de começar, não me fala diagnóstico, não me fala remédio que você usou, que eu vou cometer o mesmo erro, porque a formação, a ideia inicial dentro da medicina e da psiquiatria é a mesma. Então, se eu cair na mesma função e pensar como matemático, A mais B vai dar C, eu vou fazer a mesma coisa e o paciente vai sair dali falando assim, eu não me adaptei com o Dr. Rômulo, ele não foi bom para mim. Mas será que eu, como profissional, não estou escutando ele? Tem paciente que está, às vezes, assim, 2 anos tratando. E você já tentou de várias moléculas, várias classes de remédio, não tem uma resposta. Aí, nesse momento, eu vejo isso e, às vezes, eu procuro passar para alguns pacientes,
Porque o paciente acostuma com a gente, ele se sente seguro. Mas ao mesmo tempo, assim, aqui a gente tem essa possibilidade por conta da clínica, mas assim, às vezes eu não estou enxergando o paciente da forma correta. Porque isso acontece, isso é normal. Será que se eu pedir para um colega que trabalha comigo, que eu tenho uma confiança, fulano, dá uma olhadinha para mim, vê o que você pode mexer. Ah, mas o que ela tem? Não, vê sua visão. Por quê? Porque isso é ser humilde. É reconhecer que eu não sei tudo. Não vou saber nunca. E às vezes a gente não vê. O que eu posso melhorar? Porque a gente tem sempre a melhorar. É impossível. Exato. E quem vê de fora vê sempre uma outra intenção, né? Sim. E a possibilidade do outro ter uma cabeça mais fresca, de poder olhar aquela situação de um outro ângulo, traz a possibilidade dele ser mais assertivo do que você que já está dentro daquele processo há muito tempo. E às vezes insistindo em algumas coisas que, por mais que não tenha resultado, possa estar influenciando de uma maneira até negativa esse paciente. Justamente. Reconhecer isso é muito importante. Porque assim, tem muita coisa na medicina que a gente descobre como efeito colateral ou off-label mesmo. Ó, vou testar isso, eu já testei tudo. Lógico, com ciência, não vou fazer a pessoa de cobaia, é diferente. Mas assim, será que isso aqui não vai ter uma resposta boa? Vamos testar. E quando você vê para esse paciente que vinha passando por essa situação, você tem uma resposta maravilhosa. Você fala assim, meu Deus, isso aqui farmacologicamente não faz sentido. Mas ao mesmo tempo isso aqui melhorou o paciente da água para o vinho. Sim, sim. Então e é aí, importante isso. É extremamente importante. Porque esse olhar de sensibilidade, esse olhar de amor, de generosidade, traz para a gente também a possibilidade de tentar outros caminhos. Sim. Ter outras alternativas. E não simplesmente insistir naquela hipótese e também prejudicar o paciente também. Por quê? Porque ele está cansado de todo o processo. Ele vê muitos medicamentos e ele fala, nossa, eu não consigo sair disso. Nada me ajuda, nenhum medicamento para mim é bom, esse psiquiatra não é bom. E ele, porque ele já vem para você com um certo desafio, né? Ó, já passei por 5 profissionais e eu tô agora em você. Ele já coloca essa pressão em cima de você, porque ele quer, de fato, trazer para ele uma solução do problema. Uma palavra que eles sempre falam assim, você é minha última esperança. Então, esse conjunto, esse casamento, eu acho que ele é mais do que importante, ele é necessário para vocês. Nós não estamos separados, nós estamos unidos para ajudar a vocês. Então não tenha esse preconceito, busque ajuda mais rápido, porque todo o seu entorno será diferente. Às vezes a gente não cura a doença, mas a gente transforma o seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. São dúvidas que a gente tem percebido, é o nosso cotidiano. Então, assim, se você tiver alguma sugestão de tema, tenha gostado, bota nos nossos comentários. A gente vai ter um prazer enorme de abordar um tema que você tem dificuldade, mas a sua dificuldade é a dificuldade de milhares de pessoas. Isso é tudo por hoje. Se inscreva no nosso canal. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras.